Jesus. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falando a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olhe para cá, me dê a sua atenção, por favor. Meus amados, há determinadas coisas que elas dificilmente vão existir sem uma outra coisa, né? Elas têm algo que é indispensável ao funcionamento de outra coisa. Por exemplo, esses ar-condicionados aqui estão aí funcionando, dando esse clima maravilhoso para você, mas isso é possível porque existe energia elétrica. Se não existir energia elétrica, não havia a mínima condição desses ar-condicionados desempenharem o seu papel. O carro, por exemplo, o veículo, ele nos leva para muitos lugares, nos leva para o trabalho, nos leva a um passeio de família, né? Nos leva a uma viagem. Mas se não existir um combustível, é evidentemente que esse veículo não vai sair do dano, não é? E isso também não é diferente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Tem algo indispensável para que esse relacionamento ele possa existir, queridos. E esse algo é justamente o arrependimento. Sem arrependimento não se estabelece um relacionamento. É sobre isso que nessa noite eu quero falar. Nossa mensagem, ela tem como tema: o arrependimento é a chave do relacionamento com Deus. Diga ao seu irmão: o arrependimento, não, assim ele vai dormir. Diga mais uma vez: o arrependimento é a chave do relacionamento com Deus. Aleluia. E esse texto, basicamente, Jesus, ele vai falar isso, ele vai trazer algumas verdades muito importantes para a nossa vida. Na verdade, a lição que esse texto quer demonstrar, ela ficaria incompreensível se nós não estudássemos o contexto dela, que está no capítulo 12. Lemos o capítulo 13, mas no capítulo 12, Jesus vai começar um discurso para todos os presentes, não só para os seus discípulos, quanto também para toda aquela população que ali estava. Flávio José, um historiador do ano 70 depois de Cristo, ele vai dizer que nas aparições de Jesus, no mínimo, tinham 3.000 pessoas. Imagina uma casa aqui, nesse lugar aqui, Jesus aparecendo, 3.000 pessoas. Meu Deus do céu! E ali, queridos, tinha muita gente, e Jesus começou no capítulo 12 a falar sobre algumas coisas. Primeiro ele começou a advertir sobre o fermento dos fariseus. Os fariseus eram uma seita das muitas que existiam naquela época. Eles eram judeus, mas compunham uma seita, não é? E eram homens cultos, legalistas, que exigiam o cumprimento da lei de Deus, mas eles mesmos, o próprio Jesus vai dizer que eles colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, mas sequer com o dedo mínimo ele fazia qualquer esforço para empurrar aquele fardo. Então os fariseus, Jesus vai estar dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. E ele vai dizer lá que esse fermento é a hipocrisia. Então, em primeiro momento, Jesus está dizendo que há uma necessidade de nós sermos verdadeiros
deles, porque o discurso da verdade moral que foi para aquela época, e os princípios de Deus são eternos, servem para aquela época e servem para hoje. Ele estava dizendo àqueles homens que estavam ouvindo que tivessem cuidado, porque a hipocrisia, a mentira, a falsidade é algo que Deus não se agrada. Isso torna-se algo abominável ao Senhor, irmãos. E Jesus sai continuando no capítulo 12 em seu discurso, e agora ele vai entrar em uma outra seara, que é uma seara muito também vista nos tempos de hoje, a avareza. Ele vai dizer: tenha cuidado com a avareza. O que é avareza, irmãos? Avareza é aquele camarada que mão de vaca, muquirana, rói uma unha enquanto a outra cresce. Ele quer ter tudo para si, guardar tudo, não quer desfrutar de tudo, mas não dá nada a ninguém, não compartilhar nada a ninguém. E nós vamos ver que o Evangelho, ele é compartilhamento. É você trazendo o que você tem para aquele que não tem, e aquele que tem algo traz algo para você daquilo que você não tem. Então ele está dizendo: cuidado vocês com a avareza, porque os avarentos não vão herdar o reino dos céus. Essas pessoas que são egoístas, individualistas, que vivem apenas para si, que contemplam apenas o seu umbigo, sem contemplar a necessidade do seu semelhante, Deus, ele não tem parte com essas pessoas. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, devagar, para nos espantar o freguês. Diga assim: você tem contemplado a necessidade do teu próximo? Pois é. E isso é algo que a gente precisa refletir, irmãos. E dentro desse discurso, para aquelas pessoas que ali estavam ouvindo, Jesus agora vai falar sobre a solicitude da vida. O que é isso? É o estado de ansiedade, não é? Ele vai dizer lá que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, porque a gente não conseguirá acrescentar à nossa vida, irmãos, um côvado. Sabe o que é um côvado? É uma medida de 45 centímetros. Ele está dizendo assim: ainda que você se esforce com a sua própria força, a sua vida que pertence a Deus, diga ao seu irmão: a sua vida pertence a Deus. Você não vai conseguir acrescentar 45 centímetros a ela. Então não adianta estar em um estado de ansiedade, porque a ansiedade vai gerar, evidentemente, aquela expectativa que vai gerar um grande vazio, que vai gerar um estado de incredulidade, que vai inevitavelmente matar a sua fé, porque o ansioso é assim. Ele quer a coisa para o já. Jesus estava dizendo no discurso dele: cuidado vocês com a solicitude pela vida. E dentro, queridos, disso aí, ele segue dizendo também que nós devemos ser vigilantes. Aí ele vai dizer lá: olha, vigiai, pois, e orai, para que não entreis em tentação. Então o que é que ele está dizendo? Quem vive no automático, mecanicamente, inevitavelmente vai estar vazio de Deus. As pessoas que não buscam construir uma intimidade com o Senhor, através da leitura da Bíblia todos os dias, através de oração todos os dias, através de práticas de boas obras todos os dias, através de um coração sensível, ensinável e transformável todos os dias, essas pessoas inevitavelmente vão morrendo aos poucos espiritualmente. E ele vai dizer: tenha cuidado vocês, não é? Vigiem para que o inimigo não roube o tesouro de Deus que está em você. Você sabia que há um tesouro de Deus em você, irmãos? Você sabia que o Espírito Santo do Senhor, ele fez com que ele habitasse em você. Deus enviou o seu Espírito para habitar em você. Você é templo, você é morada, você é casa, onde o Espírito Santo precisa querer estar a habitar, não é? Jesus vai seguindo, dizendo, queridos, ainda nesse discurso, que ele agora finalmente veio trazer uma palavra
que não iria agradar os ouvintes. Sabe o que é? É que ele vai dizer que veio trazer fogo e dissensão. Então, olha, quem pensa que eu vim trazer paz ao mundo, engana-se. Eu vim trazer fogo e dissensão. E quando ele se refere ao mundo, amados, ele está se referindo a esse complexo contaminado pelo pecado. Ele está dizendo: você que mora neste mundo e que tem andado em harmonia com ele, eu vim trazer fogo e dissensão. Ou seja, eu vim separar os que são de Deus e os que não são. Então é nesse cenário que Jesus agora vai falar essas palavras no capítulo 3. E se você observar, temos algumas lições que nós precisamos aprender aqui. No capítulo 13, no versículo 1, ele começa dizendo assim, põe na tela, por favor. Capítulo 13, 1, olha. Naquela mesma ocasião. O que é que ele está dizendo? Jesus estava ensinando o povo tudo isso aqui que eu falei, sobre a hipocrisia, sobre a avareza, sobre a solicitude da vida, sobre a necessidade de coisas, de estar vigilante. Jesus estava falando coisas importantes, mas naquela mesma ocasião, chegam alguns, falando a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Preste atenção, houve esse evento, e você só vai ver esse registro aqui no Evangelho de Lucas. Em nenhum outro Evangelho está registrado esse acontecimento, onde Pilatos, aquele que lavou as mãos quando Cristo foi julgado, não é? Ele entra no templo com os seus soldados e ele mata todos os galileus que estavam oferecendo o sacrifício e mistura o sangue dos galileus com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos ali naquele momento. Mas era justamente neste momento que Jesus estava falando coisas importantes, ensinando algo a respeito da palavra, do comportamento do cristão, e naquela mesma ocasião chegam essas pessoas. E aí vem a nossa primeira lição: nós não podemos perder o foco por conta dos acontecimentos paralelos. Jesus estava falando algo importante, e isso, amados, se reflete na nossa vida, viu? Todos os dias, quando nós temos algo importante da parte do Senhor, aí sempre vem alguém para tirar o nosso foco. Você já notou que quando muitas vezes você vem para a igreja, chega uma visita justamente na hora do culto, para impedir você de ir cultuar o Senhor. Aí você acaba ficando em casa para dar aquela atenção à pessoa, não é? E perdendo aquilo que Deus tinha para você naquela noite. E aí nós precisamos ser encorajados, amados, e ter essa determinação. Se chegou a visita, se chegou o parente naquele momento do culto, ou ele fica em casa esperando eu voltar do culto, ou ele volta outro dia para conversar comigo, ou ele vai comigo para a igreja. Mas eu não posso deixar de cultuar o Senhor. É isso aqui que Jesus está dizendo. Naquela mesma ocasião, uma ocasião de registros importantes, chegaram algumas pessoas para falar da morte daqueles galileus, não é? Não perder o foco por conta dos acontecimentos paralelos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, na tela, diz assim, queridos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu ensino a vocês é de grande importância para as vossas vidas. E se vocês perderem esse ensino, o diabo quer tragar vocês. Quantos necessitam desse ensino aqui do Senhor? Diga a Ele nessa noite, diga assim: meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, abra meus olhos espirituais, para que eu contemple
os teus planos para a minha vida. Aleluia. Mas morreram os galileus, morreram. Mas isso era uma notícia importante, até era. Mas o Senhor Jesus também vai dizer que Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. E Jesus imediatamente, amados, nesse texto, nós vamos ver que Ele vai trazer uma segunda lição, né? A primeira lição é que nós não podemos perder o foco por conta dos acontecimentos paralelos da nossa vida. A segunda lição é, escute, todo pecado é abominável para Deus. Porque quando Jesus estava ensinando, estes homens queriam atrapalhar o ensino de Jesus, querendo insinuar que os galileus que foram mortos no templo, foram mortos porque estavam em pecado. Olha o que ele diz aqui. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos mistura com os sacrifícios que os mesmos realizam. Aí o versículo 2 do capítulo 13 vai dizer assim, olha, ele, que Jesus, porém lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Aqueles homens quiseram insinuar que os galileus mortos no templo estavam em pecado. E esse é o perigo quando nós nos esvaziamos das coisas de Deus. Nós passamos a ver, não é? Muitas vezes, queridos, coisas que não existem na vida das pessoas. Nós queremos nos colocar em um patamar de ser melhor que os outros, ou para até esconder as nossas falhas, apontar o erro dos outros. Aí Jesus aqui quebra a canela deles, dizendo assim, preste atenção, olha, no versículo 3, não eram, eu vos afirmo. Então Jesus diz assim, aqueles que morreram no templo não eram mais pecadores do que os demais galileus. Eles não morreram porque estavam em pecado. A Bíblia nos diz que lá no livro de Eclesiastes que tudo se sucede a todos, tanto a bons como a maus. Sabe o que isso quer dizer? É que pode acontecer sim uma tragédia comigo, com você, a qualquer momento. Sim, tudo se sucede a todos. Mas isso não significa dizer que era porque eu ou você estávamos em pecado. Agora, evidentemente, o Senhor vai transformar esse estado de mal em bênção, como aconteceu com o testemunho do Rony, que ele vai contar aqui. Será que foi Deus que quis aquele acidente? Claro que não. Será que foi Deus que mandou o camarada entrar pela contramão para colidir com ele? Claro que não. Mas Deus transformou aquilo que o diabo queria tragar a vida dele, porque ele estava debaixo de oração. Eu digo com o Rony antes desse acidente, uma única vez. Foi o encontro dos varões lá na casa do irmão Júnior, né? Ele foi lá e eu conheci ele naquela noite, mas ele não era evangélico ainda, né? Só que ele estava debaixo de oração. A esposa já orava por ele, a família já orava por ele, para que ele aceitasse a Jesus. E Deus se aproveitou desse momento de dor e de sofrimento para que Deus pudesse entrar na vida dele, para que Deus pudesse agora trazê-lo para perto. Então, queridos, todo o pecado é abominável a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Não só os galileus que lá estavam, mas todos aqueles que não se arrependerem, inevitavelmente vão perecer. Romanos capítulo 6, versículo 23. Eu quero só a parte A desse versículo. Ele vai estar aí na tela. Diz assim, olha, porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Ele está dizendo aqui, Jesus, não só aqueles galileus, quanto qualquer outro galileu, não só porque eles estavam no tempo oferecendo sacrifício, quer dizer que eles estavam em pecado, mas todos, sem exceção, que não se arrependeram. E Jesus, ele é enfático ao bater nessa tecla. Não era, eu vos afirmo. Ele está dizendo aqui claramente que não era o fato da morte terrível no templo, que isso implicaria que aquelas pessoas estivessem em pecado, irmãos. Mas há uma necessidade
de nós nos arrependermos de tudo aquilo que ele falou no discurso anterior, no capítulo 12, da hipocrisia, da avareza, da solicitude pela vida, da falta de vigilância, da mistura com as coisas do mundo. É isso que está nos dizendo. E essa palavra era importante e precisava ser passada para aquele público. Mais uma vez, Jesus, queridos, ele vai dar um outro exemplo, não só da catástrofe que foi anunciada no templo, mas ele vai dizer também aqui, queridos, no versículo 4: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé. Olha, não há outro registro na Bíblia a não ser aqui, que uma torre desabou e matou 18. Não há outro registro, só há aqui. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. E aí Jesus nos ensina uma terceira lição, queridos, que além de nós não perdermos o foco por conta dos acontecimentos que estão ao nosso redor, além de nós entendermos que todo pecado é abominável diante do Senhor, ele está nos dizendo aqui, escute, o que leva ao estado de condenação não é o pecado, mas a falta de arrependimento. É isso que ele está dizendo. As pessoas que vão para o inferno não é por conta do pecado, mas porque não se arrependeram do pecado. O pecado, ele está tendente para o homem, porque ao entrar no mundo, ele tirou a capacidade do homem de decidir pelo que é certo. Então é evidente que eu e você, nós estamos suscetíveis ao pecado, mas não é esse estado de pecado que Jesus está dando ênfase. Ele está dando ênfase aqui agora ao arrependimento, quando ele vai dizer assim: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sabe o que ele está dizendo? Sem arrependimento de pecados, há o estado de condenação eterna. Sem arrependimento de pecado, não há perdão da parte de Deus. Sem arrependimento de pecado, não há relacionamento com o Senhor. E nessa noite, ele nos trouxe aqui para dar ênfase, queridos, a essa lição. O que leva à condenação não é o pecado, mas a falta de arrependimento. Versículo 3 na tela: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sabe o que ele está dizendo com isso? Que todos nós estamos sujeitos a tropeçarmos, a darmos uma pichotada, a errarmos a nossa vida. Mas o que Jesus coloca, querido, também é que há uma necessidade de nos arrependermos de todas essas falhas do nosso cotidiano. Atos 3, 19 nos dá a única maneira de nós anularmos o estado de pecado. Olha o que diz lá: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Só uma forma desse pecado ser cancelado é quando a gente se arrepende. Não importa o que você fez, como o louvor diz, ou o que você venha fazer, não é? Mas isso não vai mudar aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, que foi dar a vida dele por nós. O sangue de Jesus já foi derramado, não tem mais como voltar atrás. Isso quer dizer que a salvação está liberada para todos, mas o que nós precisamos fazer é nos arrepender. O arrependimento é a condição para o perdão. É isso que Jesus está dizendo, queridos. É a condição para o perdão. Através dele, nós construímos o nosso relacionamento com o Senhor. Quantos desejam um relacionamento com o Senhor? Se coloquem de pé nessa noite. Deus não muda. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. E todas as situações que você viveu na sua vida, ou vai viver ainda, não é? Elas serão, queridos, sobrepostas quando a sua mente, o seu coração entender que você precisa ter uma vida de arrependimento.
uma vida arrependida diante do Senhor. E nessa noite, e esta é a maravilha da graça, que você não precisa ir ao confessionário para confessar seus pecados a homens. A maravilha da graça é que você pode, no seu lugar, falar com Deus através do Espírito Santo dele que está em você. No seu lugar você pode rasgar o seu coração e dizer: Senhor, nessa noite eu desejo sinceramente uma mudança verdadeira. Senhor, nessa noite eu desejo sinceramente que o teu Espírito ele possa contemplar o meu clamor. Essa, queridos, é a maravilha da graça, é que onde você está, você pode falar com esse Deus maravilhoso. Adore a Ele, adore.